Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Miranda Fortes e hoje vou estar apresentando o trabalho na área de Biologia, abordando o assunto viroses associadas ao Aedes aegypti. Objetivos de aprendizagem dessa aula: associar a saúde pública com a questão epidemiológica, a questão de vacinas, reconhecer o inseto, o vetor, que é o transmissor das doenças, no caso Aedes aegypti, nome científico, as principais viroses associadas ao mosquito, como a dengue, chikungunya, febre amarela e o zika vírus. Posteriormente, vamos construir uma armadilha que possa interromper o ciclo biológico, do mosquito. Então, uma armadilha onde as fêmeas colocam seus ovos e posteriormente são eliminados porque eles não conseguem sair da natureza, certo? Em algum momento, você já viu essa imagem em algum lugar? O que isso te lembra? Essa é um problema de saúde pública no Brasil, que no caso é os casos de dengue. Você reconhece esse tipo de problema? Como podemos combater? Ocorre na sua região? Esses são alguns pontos importantes na questão regional aqui do nosso país, micro e macro região, com casos de dengue que a gente vai ver posteriormente. Esse é o mosquito causador desse problema, Então a gente vai entender como que é o ciclo de vida dele, como que é a aparência, a parte fisiológica e morfológica desse mosquito. Então esse aqui é o Aedes aegypti, ele é preto, porém apresenta algumas características muito específicas desse mosquito, como por exemplo, o tórax em formato de taça, ele também possui listas brancas nas pernas e também na cabeça, Então essas características ajudam a identificar melhor o mosquito. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser humano. O macho, uma das características desse mosquito é que o macho, pessoal, ele se alimenta de seiva de plantas, de frutas, Já a fêmea, que é a transmissora dos vírus, Essa característica do mosquito se alimentar de sangue, na biologia, é chamada de hematófagos, Então a fêmea é um ser hematófago e se alimenta do sangue, e nesse processo é que ele transmite as doenças. A origem do mosquito é na África, mas ele espalhou-se por todos os continentes, principalmente nas áreas tropicais, inclusive em todo o território nacional brasileiro. Então nesse mapa aqui é possível observar na parte amarela todas as regiões onde o mosquito hoje se encontra. Como que é a reprodução e ciclo de vida dele? Então aqui nós podemos observar o ciclo biológico, Primeiramente a fêmea, ela deposita em torno de 100 a 150 ovos por vez. Isso em um ciclo de cada 4 dias. Então ela acha um ambiente propício, principalmente água parada, onde deposita os seus ovos. Os ovos, então, podem durar até 1 ano naquela água e posteriormente se transformar numa pupa. E aí sim, ela vai se transformar no mosquito novamente e continuar o seu ciclo. Em torno de 40 dias é a faixa de vida de um mosquito causador da dengue. Mas o interessante é notar que ele pode sobreviver até 1 ano na água. Então, é por isso que vem as medidas profiláticas que a gente vai ver posteriormente.
O vetor da Aedes aegypti, ele causa 4 principais doenças na nossa região, que é a dengue, a chikungunya, o zika e a febre amarela. Aqui nós temos a aparência dos vírus causadores dessa doença. As principais medidas profiláticas para se combater o ciclo biológico é deixar principalmente a água parada e tampada. Em caso de caixa d'água, cisternas, né? Retirar toda a água de vasos, colocar areia para que não fique uma água exposta, água em pneus, não deixar garrafa PET, por exemplo, ou garrafa de vidro para cima, sempre virar para baixo, porque ele acumula água da chuva, e ali o mosquito então vai conseguir concluir o seu ciclo biológico. Então essas são as principais medidas profiláticas para não deixar se criar mais mosquitos. Então, retirar toda a água dos recipientes que possam acumular. Essa atividade proposta para ser feita em grupos, né, é gerar uma campanha, uma conscientização sobre os mosquitos aqui presentes, né, na nossa região. Então, formará grupos dos alunos e acharão diferentes formas de vídeos, TikTok, YouTube, né, para divulgar, fazer vídeos de locais onde possam ocorrer focos do mosquito. Né? Mas assim, o que causa a dengue, né? Quais são os sintomas após ser infectado pelo mosquito? Aliás, pelo vírus ou picado pelo mosquito. Primeiramente, febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, manchas na pele, vômitos, fraqueza e cansaço. Então, esses são os principais sintomas causadores da dengue. Aqui nós temos a dengue hemorrágica, que tem a presença, né, de sangue, né, principalmente nas vias orais, decorrente do sangramento causado pela dengue hemorrágica. Temos também a chikungunya, que é causada por Aedes aegypti, que são febre, dor nas articulações, dor muscular, fadiga, erupção cutânea. Pode ocorrer também náuseas, vômitos e inchaço dos glândulos. O zika, a maioria dos casos, não há nenhum sintoma, porém o enfermo com zika, né, pode apresentar febre, mas erupções cutâneas, mas também nos gestantes pode apresentar microcefalia, uma doença característica dos recém-nascidos infectados pelo vírus. E a febre amarela, né, que é transmitida, né, entre pessoas ali de forma pelo Aedes aegypti, né, ou seja, comunitária e realizada no ciclo silvestre, né. Tem como vetor Hematococcus sp ou Sapetes sp. No caso da febre amarela, os casos leves causam febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Os casos graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas e renais. Então aqui, como a gente já visto antes, só para ressaltar um pouquinho mais algumas medidas profiláticas, né? Como tampar a caixa d'água, não deixar lixo exposto, também deixar a garrafa PET ou garrafa de vidro virada para baixo, nunca destampada, são algumas medidas profiláticas, né? Aqui são os casos de dengue no Paraná. Então, confirmados 43.751 casos no ano de 2021 e 2022, né? Em Clevelândia, nossa cidade teve cerca de 28 casos confirmados nesse último ano. Então, aqui tem uma medida, uma atividade prática para capturar o mosquito, que vai ser a produção, né, de uma armadilha, utilizando a garrafa PET, fita isolante, lixa, tesoura e um tecido túlico. Então você corta, né, você tem um passo a passo, você corta a garrafa PET, lixa ao redor, passa o tânico com a presilha da própria garrafa PET,
Coloca aqui a ração de gato, alpiste, arroz, né, que serve para atrair a fêmea do mosquito, isola com uma fita preta e posteriormente completa de água, deixando exposto no ambiente não muito ensolarado, porque o mosquito não gosta do sol, né? Então tem que ser um ambiente mais com sombra. E aí capturar então as larvas, né? E interrompendo então o ciclo biológico de reprodução do mosquito. Então essa é a parte prática do nosso trabalho. Então, pessoal, vimos nessa aula, conhecemos as principais viroses associadas ao Aedes aegypti, como a zika, a dengue e a chikungunya. E também vimos como fazer uma armadilha para interromper o ciclo biológico. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima aula. Obrigado.